Algumas pessoas sentem-se não correspondidas quando pedem algo para Deus e não obtêm as respostas no tempo desejado. Estas pessoas sentem-se como que se Jesus não está presente quando elas mais precisam. Se você sente-se não correspondido por Deus, tenha certeza que Ele está ouvindo você. Este sentimento possivelmente estava no coração de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, esta família a qual Jesus amava. No Evangelho segundo João, no capítulo 11, conhecemos a história desta família. Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até Jesus dizendo: Eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus amava a Marta e Maria e a Lázaro, assim como ele ama você. Jesus, ao receber a notícia de que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Jesus, mesmo amando a Lázaro, decidiu não retornar naquele dia. Decidiu naquele momento não corresponder ao pedido de Marta e Maria. Nós somos limitados a compreender o trabalhar de Deus sobre nossas vidas. O fato dele não te atender no exato momento que você precisa não significa que ele não te ouviu e que ele não irá trabalhar por você. Certamente, aos corações de Marta e Maria, elas estavam na expectativa de que Jesus retornaria prontamente para curar a Lázaro. O momento era delicado na vida de Marta e Maria, e era imprescindível para elas que Jesus estivesse presente. Jesus, mesmo não tendo retornado naquele momento para curar a Lázaro, ele tinha um plano sobre a vida dele. Jesus não tinha perdido o controle, e ele queria manifestar a sua glória e o seu poder sobre a vida daquele que ele ama. Quando nós não somos correspondidos no tempo ao qual nós desejamos, isso gera em nós inquietação, tristeza e angústias. Mas saiba que desde o primeiro momento que você tem pedido ao seu Deus, Ele tem ouvido do altos céus. O profeta Daniel orou por 21 dias. A sua resposta chegou somente no último dia. Mas Deus havia ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia a qual ele se colocou a orar. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Você tem um Deus que não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvi-lo, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoá-lo. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18 e no versículo 7 está escrito: Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Você serve a um Deus justo, que tem contemplado a sua dor. E a cada clamor, a cada dia que você tem chorado na presença dele, o Senhor certamente se levantará ao seu favor. Mesmo que ele pareça demorado, mesmo que ele pareça como tardio, ele irá lhe atender. Acredite e confie nestas palavras. E a Bíblia diz que Lázaro veio a falecer. E Jesus então retorna para Betânia, que era uma aldeia localizada a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, ali onde vivia esta família a qual Jesus amava. Jesus havia dito para Marta e Maria que aquela enfermidade não era para a morte. Isso indica a você que Deus não deixará você frustrado. O Senhor Jesus não deixará você envergonhado. Deus te abençoará. Deus será socorro sobre a sua vida, porque esta dificuldade que você tem passado, esta tão grande provação, não é para a sua destruição, mas para a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, para engrandecimento do nome dele. E Jesus disse para os seus discípulos que o acompanhavam: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. No primeiro momento, os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo fisicamente. Mas Jesus enfatizou dizendo que Lázaro tinha morrido. Um dos propósitos de Jesus, ao não retornar para curar a Lázaro e ao permiti-lo morrer,
era para acrescentar a fé dos discípulos e serviu para revelar a glória de Deus, uma vez que permitiu que Jesus realizasse um milagre ainda mais difícil. Ouvindo então Marta que Jesus vinha para Betânia, foi ao seu encontro. E então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. E disse Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse Maria: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus declara ser a ressurreição e a vida. Em Jesus há vida, em Jesus há esperança, em Jesus há respostas, porque Ele é Deus. E Maria, a irmã de Marta, ao chegar onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As duas irmãs em seus corações já estavam em luto, pois havia 4 dias que Lázaro tinha falecido. E a Bíblia diz que Jesus ficou comovido e chorou. Eu gostaria que você meditasse que Jesus conhece o nosso sofrimento. Jesus, ele vivenciou as nossas dores. Ele sabe a dor da perda. Ele conhece as nossas necessidades. Jesus, enquanto homem, sentiu também a tristeza em seu coração e chorou. Ele sabe aquilo que você tem passado. Ele conhece a sua dor. Por isso ele irá sarar você. Tenha certeza que Jesus não está indiferente com a sua dor. Ao tempo determinado, para a glorificação do nome dele e o alívio do seu sofrimento, a bênção chegará e a resposta será diante de vós. E Jesus dirigiu-se ao sepulcro, e na porta da caverna havia uma grande pedra. E disse Jesus: Tirai a pedra. Então eles tiraram a pedra. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por ter me ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor é que assim falei, para que possam crer que tu me enviastes. Diante da morte de Lázaro, Jesus estabelece mais um grande propósito, o propósito da sua divindade, do Messias que haveria de vir e remir e justificar os homens. E então Jesus em alta voz disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto, ao ouvir a voz do autor da vida, ressuscitou dentre os mortos. E muitos dos judeus creram nele. Este é o Deus que você serve, que não trabalha no tempo dos homens, que é o Cronos, mas dentro do Kairós, que é o tempo de Deus. Aquilo que Deus fará sobre a sua vida acrescentará a fé no seu coração. E aqueles que estiverem ao seu redor crerão e saberão que o Senhor é o seu Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.